Oi, meu nome é Maria, faço parte do PET de Engenharia Química e eu vou estar mostrando a resolução da questão 30 da prova do ENAD 2017. As principais disciplinas abordadas nessa questão é a Introdução à Engenharia Química, Transferência de Calor e Controle e Simulação de Processos. A questão 30 começa apresentando as condições de trabalho de um tanque que recebe efluente industrial e ele pede para a gente avaliar 3 afirmativas, com base nas condições que ele dá. Eu não vou parar para fazer a leitura da questão, então, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e aí passar direto para a resolução. As condições que ele dá são a área transversal do tanque, a vazão volumétrica do efluente, QI, a vazão inicial, a temperatura inicial, TI, a massa específica do efluente, a capacidade calorífica, pressão constante, CP, e a potência útil do agitador que tem dentro do tanque. A primeira afirmativa, ela também dá algumas condições que a gente precisa considerar, como a vazão de descarga do tanque, Q, e o nível do tanque, H, que não é um nível constante. E, com base nessas duas variáveis, ele faz uma relação dizendo que Q, a vazão de descarga, é igual ao nível do tanque multiplicado por uma variável K. E ele pede para a gente fazer o balanço de massa desse tanque. Para fazer o balanço de massa, a gente precisa levar em consideração a equação principal, a equação base, que diz que a entrada de efluente menos a saída dá igual ao acúmulo. Eu simulei aqui o tanque, então ele mostra a vazão inicial QI e a vazão de saída Q, a área da secção transversal, que é a área do fundo, A, e a altura do tanque, H, que é uma altura não constante. Então, com base na equação inicial do balanço de massa, a gente consegue começar a desenvolver a questão. A entrada, a gente já sabe que é a vazão de entrada de efluente, que é QI. Então, a gente consegue substituir aqui tranquilamente na equação. E a saída é a vazão de saída aqui. Agora, o acúmulo que fica um pouquinho mais complicado. O acúmulo, a gente consegue interpretar como sendo a variação do volume de dentro desse tanque com relação ao tempo. Porque o volume ele não vai ser constante. Então, a variação, o que vai além do volume constante, seria já o acúmulo, que é o que o que está entrando, mas não está saindo. Aí, esse aqui, que é a vazão de saída, a afirmativa diz para a gente que pode ser substituída por uma relação dizendo que ele é igual à altura do tanque multiplicado pela variável K. Então, dentro dessa equação inicial que a gente tem, a gente consegue substituir esses dois valores. E o volume que estava dentro dessa derivada, a gente consegue substituir como sendo a área da secção transversal, que é a área do fundo, multiplicado pela altura do tanque, que dá igual ao volume que está dentro do tanque. Aí, continuando com a conta, a gente chega nessa equação final aqui, que eu multipliquei todos os termos pela massa específica do efluente, já que como o exercício pediu o balanço de massa, a gente precisa levar em consideração que aqui na equação tem que estar em função da massa. Como estava só em função do volume, como dá para ver na primeira equação, a gente multiplicando pela massa específica consegue deixar em função da massa e consegue encontrar certinho a equação do balanço de massa. Agora, essa equação final que a gente encontrou, a gente compara com a equação que a questão apresenta para a gente. Então, a questão pediu para a gente avaliar a veracidade da questão que ela apresentou. E como a gente conseguiu deduzir uma equação igual, a gente consegue ver que a afirmação está certa. A segunda afirmativa também mostra algumas variáveis para a gente, como a temperatura de condensação do vapor dentro da serpentina. Aqui a gente vai levar em consideração mais algumas condições de dentro do tanque, como a serpentina, que faz o aquecimento do efluente, e o agitador, que mexe o efluente dentro desse tanque.
Então, ele dá a temperatura de condensação do vapor, que é T, ali está escrito TC, mas não dá para ver muito bem, e o coeficiente global de troca térmica U, e a área de troca térmica, que é a área superficial da serpentina, que dá a troca térmica entre o efluente e o vapor que está dentro da serpentina. Aqui, a gente vai utilizar o balanço, a equação geral do balanço de energia, porque na primeira afirmativa ele pediu o balanço de massa, na segunda ele pede o balanço de energia, que diz que a variação da energia é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Aqui a gente tem que levar em consideração que o trabalho está negativo, porque ele é o trabalho que está sendo feito no sistema, e não o trabalho que o sistema faz. A gente vai ver um pouquinho melhor aqui para frente. Essa quantidade de calor, a gente tem dois termos principais, que é a quantidade de calor e trabalho. Essa quantidade de calor a gente consegue subdividir entre a quantidade de calor por condução e a quantidade de calor por convecção. A quantidade de calor por condução, eu já coloquei a equação aí, é igual ao coeficiente global de troca térmica vezes a área superficial de troca térmica vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura na condução, isso é um detalhe muito importante, é a troca térmica entre o vapor e o efluente. Então, a gente vai pegar a temperatura do vapor dentro da serpentina, que é a temperatura de condensação, que a afirmação 2 deu para a gente, que é o TC, menos a temperatura do efluente, T. Não é a temperatura inicial, é a temperatura do efluente. E o calor por convecção, a gente já pega a troca térmica entre o efluente mesmo. Aí a gente tem a troca térmica entre o efluente que está entrando e o efluente que já fez a troca térmica com a serpentina. Então, a quantidade de calor por convecção é a vazão mássica, não é só a massa, que nem o MC delta até que a gente está acostumado, é a vazão, porque esse efluente está em movimento, vezes o CP, vezes a variação de temperatura, que seria a temperatura inicial menos a temperatura média do efluente T. E aqui eu transformei o trabalho do agitador de negativo para positivo, porque quando o trabalho está negativo é porque o sistema está realizando o trabalho, mas nesse caso não é o sistema que está realizando o trabalho, é o sistema que está recebendo o trabalho, porque é o agitador que está trabalhando dentro desse tanque. Aí, dentro disso, já substituindo essas primeiras equações que a gente achou, a gente já consegue desenvolver. Essa variação de energia eu transformei na derivada de Q com relação a T. Por quê? Porque a variação de energia é a variação da quantidade de calor com relação ao tempo. Então, a gente transforma numa derivada. E esse aqui eu transformei no mc delta T, que é o que a gente já está acostumado. Agora, a massa desse mc delta T, a gente faz mais uma transformação. A gente sabe que a massa é igual a massa específica vezes o volume que está dentro do tanque. Esse volume, ele não é constante, ele é um volume com relação a T. Então, a gente mantém esse volume em função. E esse volume, a gente também consegue substituir. A gente substitui, que nem na primeira afirmativa, a gente substitui pela área, a área da secção transversal, vezes a altura do tanque. Essa altura do tanque, ela não é constante, ela é em função de T. Então, portanto, pegando essas duas equações, a gente consegue substituir o M pela equação geral que está ali embaixo, que é a massa específica vezes a área vezes a altura do tanque. E a massa, já a vazão mássica, não a massa normal, que vem da quantidade de calor por convecção, a gente consegue substituir pela massa específica vezes a vazão de entrada do efluente. E aí, fazendo algumas organizações para deixar um pouquinho mais semelhante à equação que o exercício dá para a gente troca esses dois, a quantidade de calor por condução pela quantidade de calor por convecção, e eu tirei a massa específica, a área e o CP da derivada, porque eles são termos constantes, e eu tirei o H, porque eu coloquei como consideração a variação desprezível. Então, a gente considera que a variação dele é desprezível, mais ou menos constante, e a gente consegue tirar ele da derivada. Então, o único que ficaria seria
a temperatura com relação ao tempo. Aí, comparando essa equação na que a gente chegou com a equação que a questão apresenta para a gente, elas são iguais, portanto, essa afirmativa também está correta. Agora, a última afirmativa é uma variação da segunda. E ele pede só para a gente encontrar a equação que mostra qual que é a temperatura quando o sistema entra em regime permanente. O sistema ele vai entrar em regime permanente quando o fluxo térmico é igual a zero. Então, a gente interpreta isso como sendo a derivada da quantidade de calor com relação ao tempo igual a zero. Então, todo aquele termo que a gente tinha, que foi deduzido a partir da derivada de Q com relação a T, ele também vai ser igual a zero. Essa eu acho que é a alternativa mais fácil, porque aqui, a partir daquilo que a gente deduziu, é só fazer trocas aritméticas. Então, o termo enorme que a gente chegou na afirmativa anterior, ele vai ser igual a zero, e aí aqui a gente só faz algumas organizações dentro dessa equação para deixar o T em evidência. Então, nessa primeira parte, eu fiz a distributiva com as duas temperaturas que estavam dentro do parênteses, tanto no primeiro termo quanto no segundo. E aí, eu passei todos os termos que tinham o T do efluente, não o T inicial, nem a temperatura de condensação, o T normal, para o lado esquerdo da equação e deixei o resto para o lado direito. Coloquei o T em evidência e passei o termo multiplicando. E aí a gente chega nesse termo final. Comparando essa equação final, né, que a gente chegou, com a equação que a questão deu para a gente, eles ficaram bem parecidos, ficaram muito semelhantes. Só que a única diferença é que a equação que a gente deduziu tem o trabalho feito pelo agitador. E a equação que a questão deu para a gente não tem. O trabalho feito pelo agitador é muito importante, porque ele faz parte da troca térmica do sistema. E como ele não deu para a gente, a questão está errada. Agora, sabendo disso, se a gente for nas alternativas, a gente vê que a alternativa C é a que mostra para a gente que só as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Então, a nossa resposta final é C. E comparando com o gabarito da questão, a gente vê que está certo. Se vocês gostaram da resolução dessa questão, podem acompanhar nosso canal do YouTube. A gente tem mais a resolução das questões de 2017 e de 2019. E se vocês quiserem acompanhar mais sobre o PET, podem seguir a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigada!